Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Despertar Espírita, aqui na TV Diário, sempre trazendo assuntos que nos são apresentados, nos são sugeridos através do estudo da doutrina espírita. E com a companhia sempre dos nossos parceiros tradicionais. Vez por outra, algum convidado que vem, né, ilustrar, trazer um conhecimento a mais, experiência, vivência, como tem ocorrido. Nos auxiliando, nessa compreensão, né, nessa partilha. E então hoje, começando o programa com o Jorge Brandão, com o Diógenes Chaves e também nesse momento com a Márcia Difó. Tá? Isso aí, completo o nosso time. Acabou de ficar completo o nosso time de novo, como sempre, né? E com esses parceiros, irmãos, irmã, e com os nossos telespectadores, vamos tratar hoje de um tema, como é que eu vou dizer, de um tema, bom, o tema vai ser justificado. Nosso assunto de hoje é a visão espírita sobre Deus. A visão espírita sobre Deus, que é Deus. Esta é a primeira pergunta que Kardec, inclusive, traz no Livro dos Espíritos, no seu processo de codificação da doutrina espírita. Depois de se convencer, depois de se assumir como alguém que compreendeu a existência, que sentiu a presença do mundo espiritual e estudou, porque o primeiro contato de Kardec com a doutrina foi em 1855, e o Livro dos Espíritos foi lançado 2 anos depois, 1857. Então foram 2 anos, pelo menos, de estudo, de muito estudo. E eu estou fazendo essa introdução porque já para, quem sabe, explicar aos nossos telespectadores o que não é necessário para quem é estudante da doutrina espírita, mas quem sabe até para a gente mesmo, ou pelo menos para mim mesmo, na compreensão da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Que é Deus? Que é Deus, Jorge Brandão? Bom, agradecemos então a todos, né, que nos acompanham na TV, nas redes sociais, nossos amigos internautas, né, que dão sentido ao nosso programa, né? Nós estamos aprendendo juntos, todos nós estamos aqui aprendendo juntos. Então, eu antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma reflexão. Eu tinha comentado, né, nós tínhamos comentado entre nós que nós deveríamos já ter tratado esse tema, né, né, sobre a visão espírita de Deus. E aí eu fiquei pensando, né, por que nós não tratamos isso logo, né? E aí eu cheguei a uma resposta, porque para nós entendermos, compreendermos Deus dentro das nossas limitações, nós precisávamos estudar todos os outros pilares da doutrina espírita. Porque só se tem essa compreensão quando nós entendemos a reencarnação, a evolução, que somos seres imortais, espíritos imortais, a pluralidade das existências, a comunicabilidade com os espíritos, né? Compreendendo isso, nós estamos um pouco mais aptos a poder falar um pouquinho, a entender um pouquinho estas respostas tão claras e tão inteligentes, embora ainda pela nossa linguagem são limitadas, né, como a espiritualidade nos fala, como o próprio Kardec nos diz, limitadas pelo nosso pouco conhecimento. Mas é preciso sim refletir, é preciso tentar buscar a compreensão de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Então, a resposta da questão número 1, quando Kardec pergunta o que é Deus e não pergunta quem é Deus, né? Não traz essa questão humana de Deus, mas sim um ser muito, muito superior e muito além de tudo isso. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aquilo, e na segunda questão, né, complementando, aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo o desconhecido é infinito.
né? Então, assim, ó, é algo que a gente está tentando apalpar, tentando entender, mas é muito, muito importante, porque essa é a proposta da nossa doutrina espírita, né? Nos dar a compreensão, nos trazer isso para nós sentirmos, né? Sentirmos Deus. Eu gosto da resposta de Jung, o psicanalista, que um dos pais também da psicologia, né? Que perguntaram se ele acreditava em Deus. E aí ele disse, não é questão de acreditar, eu sei que ele existe. E quando nós chegamos a essa conclusão e sabemos que Deus existe, nós começamos a ter uma visão muito maior da nossa vida, do sentido maior e do propósito da nossa vida. Muito bem. Márcia, a mesma pergunta. Primeira pergunta, eu ainda fico na primeira pergunta e eu acho que eu não saio dali, né? Para mim, um dos temas mais difíceis de se trabalhar, né? Porque a gente mexe com um conteúdo que não conseguimos compreender, de certa maneira, a base, a origem, o instante de começo desse processo todo, e não teve um começo, porque Kardec nos diz ali que Deus é perene, é sempre, né? Então, é difícil para nossa compreensão, como o Jorge traz, limitada ainda, né? Estabelecer vínculo com isso. Eu abordar um tema sobre reencarnação, de certa maneira, como a gente compreende muito bem o processo, né? O porquê, racionalmente se estabelece um vínculo com aquela proposta ali, você faz uma série de desdobramentos tranquilamente e viaja naquele conteúdo. Agora, quando o assunto é Deus, para mim, é um dos temas complexos. Até quando, Jorge, por que não trabalhamos ainda esse tema? Eu jamais sugeriria esse tema. Começa por aí para mim, pela dificuldade realmente dessa compreensão. Porém, é um tema que está posto para todos nós desde o início da nossa consciência enquanto indivíduo. A partir do instante que o nosso princípio inteligente começou a se individualizar, a gente saiu daquele todo universal e começou a raciocinar enquanto indivíduo único, entrou em cena a roda da vida no processo de livre-arbítrio, quando eu comecei a me entender como senhor de mim nesse processo, Deus faz parte. Desde aquele instante ali, ainda que eu não o compreenda. Então, como falar de um ser que eu não consigo compreender em inteireza, explicá-lo em inteireza e que faz parte de mim por completo? Então, realmente... E Kardec, quando faz esse questionamento, que é Deus? Precisamos entender que Kardec já era um espírito de escola ali, junto com aquela galera que estava respondendo as questões. Ao analisar a obra, a gente não sabe quem é mais grande. Se é a inteligência das questões, do questionamento, ou a grandeza das respostas dos imortais. Então, Kardec, quando estabelece que é Deus, já travava uma série de compreensões ali, já tinha a percepção de que um homem, esse cara não pode ser. É muita coisa para ser homem. Que é? E aí já começa a pergunta nos trazendo realmente uma reflexão. É verdade. Diógenes. Dando continuidade a Márcia. Na verdade, quando Kardec faz essa pergunta muito inteligente, usando esse termo que, e não o termo que nós costumamos conhecer, que é quem ou o que, né? Porque ao mesmo tempo que se ele perguntasse também o que, ele estaria dando ideia de alguma coisa. Como o panteísmo, por exemplo, que diz que Deus é a própria natureza, são as próprias coisas, né? Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Quando ele faz essa pergunta que, ele está desumanizando Deus e desmaterializando Deus. Olha o impacto que isso não deve ter dado na época, porque o ser humano tem essa necessidade de colocar Deus fora dele em algum lugar para negociar. Se vendia terreno ao lado do cara. Sim. Como é que tu explica isso agora? O cara não existe. Claro, é porque era necessário tu negociar com Deus, né? Eu tenho um caso que me contaram que é o seguinte: meu marido agora, como ele já está com uma idade bastante avançada e ele está bastante inseguro com o desencarne, com a morte dele, ele lê a Bíblia todos os dias. Está sempre lendo a Bíblia, rezando muito. E ela disse assim para mim: eu acho que ele está com medo dos pecados dele.
e eu acho que ele está meio que puxando o saco de Deus. Né? Então, a gente tem ainda essa necessidade de colocar Deus em algum lugar e assim, ó, meu amigo, vamos trocar uma ideia aqui, não é bem assim que tu estava pensando, foi sem querer, né? Mas quando o Kardec faz essa pergunta, ele realmente causa um impacto muito grande, né? E a espiritualidade corrobora perfeitamente com uma resposta super inteligente, é a inteligência suprema. Pronto. É a causa encausada, é a causa primeira de tudo. E aí fica. A gente vai querer botar Deus no microscópio eletrônico? Né? Eu entendo que Deus só pode ser explicado de forma metafísica ou filosófica. Científica, material, pelos nossos 5 sentidos, se tem alguém ainda querendo buscar Deus dessa forma, para mim, no meu ponto de vista, nunca vai encontrar. Né? Tu falou em metafísica, né? Eu tenho aqui um trecho da física quântica que eles tentam dar um sentido e um significado, e ele diz assim, a física quântica defende que o universo é autoconsciente, composto de energia e intenção, só sendo possível a manutenção da harmonia do universo por uma força organizadora que tudo permeia e vibra constantemente. Corroborando sempre, né? É incrível, né? Um cientista, né? Os cientistas percebendo essa força organizadora, né? Porque enquanto nós estamos aqui, nosso intestino está trabalhando, nosso sangue está se defendendo de todas as impurezas, né? Nosso cabelo cresce, nossa pele se renova, tudo, vamos dizer assim, tem uma força organizadora por trás. Segue um fluxo. Segue um fluxo, nós estamos mergulhados no hálito divino. Né? Então, assim, conhece-se o efeito, né? Conhece-se a causa pelo efeito. Né? Aqui está no Livro dos Espíritos isso aí. Então, se nós olharmos a natureza, a perfeição da natureza, a perfeição do universo, de todos os mundos, né? nós percebemos que é impossível, pelo menos isso nós temos que compreender, que é impossível que isso seja uma obra humana. Sim. Então começa por aí compreendendo, né, que atrás de um efeito inteligente, como nós somos, né, seres inteligentes, existe uma causa inteligentíssima e muito maior. Né? Começamos essa compreensão, né? Começamos esse entendimento. Essa justamente é a fundamentação racional que o Espiritismo dá para compreender Deus. Né? Não há um efeito inteligente sem uma causa inteligente. É verdade. Sabe que quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu não comecei pela primeira pergunta, porque para mim era ponto pacífico. Né? Desde que eu me conheço como alguém que acredita que existe muito mais coisas do que aquilo que a gente pode ver, pode tocar, pode sentir, Deus foi uma presença, sempre, na minha vida. Então Deus está ali. Então a primeira pergunta eu passei. E aí fui lendo as demais perguntas de Kardec, buscando as respostas para as minhas necessidades. Tá? E essas necessidades foram mudando de época, né, de tempos em tempos, e aí a leitura voltava. Então, aquilo que a gente já comentou algumas vezes. Reli algumas perguntas e absorvia as respostas, dando a elas um outro sentido, diferente do que havia tido na minha primeira leitura, na minha primeira impressão. E assim foi nas outras leituras. Mas aí agora, quando a gente vai tentar, né, colocar, materializar, verbalizar a existência de Deus, mas no dia que eu enquadro isso, vê que a gente não entende nada. A gente não entende nada. A gente só entende que é muito pequeno nesse processo, nesse universo, nesta dimensão. E aí, por isso que eu fiz até hoje uma abertura um pouquinho maior, porque aí eu me dei conta, como a Márcia disse, quando Kardec começa a elaborar, começa a codificar, a escrever, né? Colocar no papel as perguntas que ele estava buscando para realizar o processo de codificação, ele já havia vencido algumas etapas. E por isso a justificativa da pergunta que aqui foi dada. Porque se ele não tivesse vencido estas etapas, ele perguntaria como a gente sempre perguntou até agora, ou até então, quem é Deus? Quem é Deus? Mas ele já sabia que não era quem. Né? E aí, como destacou também o Diógenes, que eu tinha aqui anotado,
Não tem nem o artigo. Não é o que é Deus. Que é Deus. Que é Deus. Então, todas as possibilidades de limitar esse ser foram tiradas por Kardec na primeira pergunta. E aí a gente começa a entender o grau de evolução de Kardec quando ele se dedicou a realizar o processo de codificação e nos entregou esta obra que até hoje a gente continua estudando e aprendendo. E algo importantíssimo que a doutrina espírita nos oferece, que é principalmente dizer o que não é Deus, não é? Porque quando deixamos esse lado antropomórfico do humano, nós entendemos que Deus não castiga, né? Que Deus não pune, que Deus não estimula nenhum tipo de guerra. Né? Até hoje eu vi uma matéria no jornal que hoje 96 países no mundo estão em guerra. Nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceu algo assim. É isso para nossa reflexão. Eu vi ali, estatisticamente, 96 países do mundo hoje estão em guerra, algum tipo de guerra, travando algum tipo de guerra. Né? Então, assim, Deus não aprova, não estimula, não justifica guerras. Né? Deus não está lá, não é aquele homem de barbas brancas sentado na nuvem, apontando o dedo e nos cuidando. Olha aí, tu está fazendo isso. Não. Né? Deus é um Deus de amor. Né? E esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor incondicional, né? Um amor tão grande que ainda nós não conseguimos entender, compreender, mas que nos deu a liberdade, né? A liberdade de escolha para que nós possamos escolher os nossos próprios caminhos e chegar a Ele por vitória nossa, por escolhas nossas. Né? É que Deus ele criou um aplicativo de homeostase, né, para promover a homeostase de tudo, para que nada saia dos trilhos, que é a lei de ação e reação e causa e efeito. Então, no momento que ele cria essa lei de ação e reação e causa e efeito, ele está dizendo, criou as leis dele e diz, olha, deve seguir essas leis. Qualquer desobediência a essas leis, tu será submetido a essa lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, para que tu volte ao trilho de novo. Então, a gente olhando dessa forma ampliada, realmente, como o Jorge disse, não é um castigo deliberado, não é uma punição, uma escolha que Deus faz. Vou escolher, eu acho que eu vou punir a Márcia, com a cara dela. Né? Imagina como seria a Terra, né? Nossa Senhora! Na verdade, nós estamos submetidos a uma lei imutável e é igual perfeitíssima. Perfeitíssima, porque é o caminho mais curto para a nossa perfeição. E é aí que está a bondade, o amor supremo de Deus. Porque, o caminho mais curto é esse. É dolorido, né? Porque tu, provavelmente, nesse processo de evolução, tu vai desobedecer essas leis, porque tu terá livre-arbítrio, liberdade para isso, mas não te preocupa. Existe um aplicativo aí que vai te ajustar para te continuar. Faz funcionar, né? Leon Denis diz que Deus criou a lei e ela se encarrega de educar. Sim. Aliás, nós só sofremos quando nos afastamos das leis divinas. Sim. Que tem como base o amor. Verdade. Verdade. E são esses sinais que nos dão a dimensão da grandeza. Tá? Se a gente chamar de ser, vai diminuir. Desse todo, que é Deus como o Criador de tudo. E até na análise um pouco mais então detida na pergunta e na resposta dos espíritos, quando dizem inteligência suprema. Inteligência suprema. Então isso nos leva a supor que existem outras inteligências. Se Deus é a inteligência suprema, ele está acima de outras inteligências. Derivadas dessa, né? Derivadas dessas. E existem. Também há um momento em que Kardec pede informações ao mundo espiritual, né, do que somos, do que são os espíritos. E eles respondem, seres inteligentes. Seres inteligentes. Os espíritos são os seres inteligentes do processo de criação. Então, nós carregamos, cada um de nós carrega em si a essência divina. É por isso que a gente diz, Deus está em cada um de nós, está em tudo
está em todos, está no todo. Nós carregamos a centelha divina, porque nós somos seres inteligentes. Um dos atributos. Um dos atributos. Tá? E aí Kardec continua depois perguntando, e o próprio Livro dos Espíritos, na questão 14, Kardec volta a perguntar. Tá? Questão 14 do Livro dos Espíritos. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se eu for assim, dizem os espíritos, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, não o podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Por isso é importante que nós possamos entender, pelo menos, o que não é Deus. Né? Deus não é injustiça, Deus não é castigo, né? Isso a gente já compreende. E eu sei que nós estamos nos aproximando do final do primeiro bloco, Vicente, e eu deixo uma questão aqui para nós debatermos. Eu acho que é uma questão assim fundamental. Se Deus é justo e bom, e esse é o paradoxo de Epicuro, do filósofo grego, né, que conseguiu transformar muitas pessoas em ateus, né? Porque se Deus é justo e bom, por que existe tanta injustiça no mundo? Vamos discutir sobre isso. E tem muita gente ainda refletindo sobre isso. Sim, esse paradoxo de Epicuro. Né? Então tá, já está aí o gancho, né, para a retomada do nosso programa de hoje, discutindo, tratando, tentando compreender um pouco dentro das nossas dimensões, que é Deus. O Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais.
procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Por todos nós, uma campanha solidária. Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita e no programa de hoje, o nosso debate, o nosso estudo, a nossa troca é sobre a visão espírita a respeito de Deus. E o Jorge deixou uma questão no final do primeiro bloco. Vamos começar por ela? Bom, esta questão, né, que é feita muitas vezes, e eu digo assim, não é pretensão nossa que eu digo da doutrina espírita, mas a doutrina espírita explica, consegue fazer essa explicação, porque baseada em todos os pilares, né, que nós conversamos no início do Espiritismo. Né? Então, esse fato de achar que há injustiça, né, que há esse conceito traz muita dor e muito desespero. Porque diante de uma dificuldade, diante de um desafio, né, a pessoa pensa assim, poxa, mas por que Deus fez isso comigo? Né? Por que Deus, né, me abandonou? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Mas aí um dos princípios da doutrina espírita, que é a reencarnação, né, que nós falamos seguidamente aqui em todos os programas, nos mostra que nós estamos aqui num estágio evolutivo ainda muito pequeno, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Né? Estando aqui, nós necessitamos destas provas. Então Deus não é injusto. Deus nos dá aquilo que nossos ombros podem suportar e aquilo que é necessário para a nossa evolução. Então não é que existe, mesma questão, o mal existe, né? Se Deus é bom, se Deus está em tudo, então, se o mal existe, então Deus não existe, né? É outra questão que é levantada. Mas o mal, a doutrina espírita nos explica que é simplesmente a ignorância do bem. Então, entender isso, a visão futura, né, que nós somos espíritos imortais, que o Vicente tanto lembra isso nos encontros, né, saber que nós estamos aqui dentro daquilo que nós precisamos para evoluir, estamos na família certa, estamos no planeta certo, né, tudo isso é justiça divina. A justiça divina é perfeita, ou senão nós teríamos que mandar um WhatsApp e dizer, olha, está errado, vamos corrigir tal coisa. Não, as leis são perfeitas, né? Então nós precisamos viver isso. Por isso que o André Luiz também na série do Nosso Lar ali, diz, né, que existem injustiças, mas não existem injustiçados. Todos nós estamos recebendo. A gente pensa, poxa, aquela criança nasceu com câncer, né? Como que uma criança nasce com câncer? Mas isso parece uma injustiça, mas se nós vamos ver o histórico dessa criança, ela precisa daquilo para entender a importância do ser humano. Ela pode ter, por exemplo, vamos chutar um exemplo aqui, ela pode ter transformado uma droga para vender para alguém que tinha câncer e aquilo não fez efeito nenhum. Ela precisa passar por essa dor para entender o
essa empatia de saber o que o outro sente, né? Que não se pode brincar com o sentimento humano, e ela vai refletir isso, vai trazer reflexões. Então não é castigo, é necessidade evolutiva. E outra coisa, desculpa, Diógenes. A pergunta traz. Traz, claro. E a gente fica se avançando. Fica pulando. Fica atropelando. É que muitas vezes, é por isso que eu não queria perder esse gancho, a gente tem a ideia de que o que acontece com alguém é para este ser. Só que às vezes não é. Ou não é só para este ser. E aí voltamos ao nosso processo de reencarnação, ao nosso projeto reencarnatório, que não é discutido ou tratado de forma individual. É para mim e é para aqueles com os quais eu vou conviver nesta minha etapa da existência. E aí diretamente a família, depois outras formas de relação. Então, às vezes, é a família, são membros, são componentes da família que precisam passar por esse processo. E alguém que vem ou com uma doença ou com alguma enfermidade, vem para cumprir esse papel junto à família. A família precisa passar por esse processo de forma coletiva. Então, porque muitas vezes se tem essa tendência até de simplificar. Veio com uma doença porque lá atrás cometeu um mal, né? De tamanha gravidade que agora está pagando. Nem sempre. Nem sempre. Né? Pode ser que isso seja parte de um resgate, ok? Mas pode ser que seja parte de uma missão. Alguém que aceitou cumprir a missão para que aí sim os efeitos desse resgate mais amplos pudessem envolver também outras pessoas com as quais conviveria. E aí volta de novo a questão da família. Esse gancho que eu queria pegar. Não, enquanto o Jorge estava falando ali, eu estava lembrando de uma analogia da professora na sala de aula. Uma professora, vamos pensar assim, uma professora mais competente possível, né? Ela vai ser extremamente amorosa, acolhedora, né? Vai cativar esses alunos, porque ela é muito amorosa. Ela vai passar o conteúdo, né, da forma mais didática possível, ela vai ter o esforço dela. Mas se eu for para casa e não reler a matéria, não estudar, não tentar me aprimorar pelos meus esforços, no dia da prova, que é eu comigo mesmo, e eu rodar ou tirar uma nota baixa... A professora não vai poder ajudar. A professora não vai poder ajudar. Ela não vai chegar lá só porque ela me ama, e isso não está dizendo que ela não me ame. Bem pelo contrário, se eu não fui bem na prova, ela tem obrigação de me dar uma nota baixa para que eu olhe para aquela nota e diga assim, meu Deus, se eu continuar assim, eu vou rodar de ano. Repetir. Então, faz parte do processo amoroso da professora frustrar aquele aluno. Só que, às vezes, a gente confunde as coisas. Se a professora me ama desse jeito, como que ela vai me mandar para casa chorando, decepcionado com a minha prova? Mas aquilo foi resultado não da professora, mas da minha falta de estudo, da minha falta de esforço. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma aflição, por uma angústia, por algo muito ruim, e a gente passa isso para Deus, é como se a gente estivesse se isentando, né? Ou seja, a culpa não é minha, né? A responsabilidade não é minha. Mas quando a gente estuda a reencarnação, quando a gente compreende a reencarnação, a gente sabe que nós somos efeitos de nós mesmos, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então isso nos coloca numa responsabilidade muito grande. E não é simples nos responsabilizarmos, né? Mas é o único caminho para a gente poder consertar. Não tem outra saída, né? É estudar mais. A gente reprova. Exatamente. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, porque é compatível com o nosso estágio evolutivo. Por que nós não vamos querer passar por provas? Aliás, as provas dá para considerar como um elogio de Deus. Tu está pronto. Sim. Eu vou te dar essa prova porque tu está pronto. Eu sei que tu consegue. Né? É um depósito de confiança. Exatamente, né? Resgatando muitas falas aí, né? É justamente a nossa limitação que nos oblitera a visão para perceber a grandeza do Pai por trás de cada dificuldade, de cada cenário que a vida apresenta para nós, que a gente precisa utilizar ali como desafio, como escada, como alavanca, para impulsionar algo em nós. Se está vindo qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de conflito, qualquer questão que me leve a uma reflexão diferenciada da vida, é porque está posta ali, porque algo eu necessito.
né? Se não há injustiça, se Deus é soberanamente sábio e compreende tudo isso, há uma razão clara, né, nesse movimento divino perfeito que explique tudo isso, realmente, né? Então, e Deus vai atuar. E realmente essa dificuldade de compreender Deus, ainda pela nossa limitação humana, de intelectual e de todas as potências para acessar, também é a mesma dificuldade que se estabelece ali para compreender a atuação de Deus nesse cenário, né? Como estabelece-se isso, né? E à medida que vai ampliando a nossa consciência, claro que as respostas vão vindo e se encaixando de forma diferente na nossa vida. E como a dor, Jorge, nos caleja a tal ponto de abrir um cenário de possibilidades de compreensão diferenciada, de percepção diferenciada, né? O que se estabelece hoje numa dificuldade chega em mim de uma forma muito diferente do que chegava há tempos atrás, porque eu ainda não estava calejado o suficiente para ter essa Como tu disse várias vezes, né, Márcia? Amiga dor, né? A dor evolutiva. A dor evolutiva. A dor evolutiva. E por isso que Jesus fazia uma comparação com o Pai. Né? É uma comparação simples para que a gente entenda que o pai quer o melhor para o seu filho. Né? O pai vai conduzir o filho não naquilo que ele quer, mas naquilo que ele necessita. Né? Então, essa comparação que Jesus faz de Deus, coloca Deus como pai, coloca Deus como amor, um pai de amor, é um pai que quer realmente o melhor para cada filho, né? E até tem uma leitura que eu fiz que nos dá bem esta dimensão. Por isso Jesus fala, né, na figura do pai, pela simbologia, né, que o pai tinha naquela época, como tem até hoje, como tem para todas as crianças. O que o pai significa para cada um de nós, nos nossos primeiros instantes, né, da nossa vida. Uma referência, né? Uma referência, uma proteção, uma confiança, uma segurança, uma segurança. O pai nos dá essa sensação de segurança. E uma das figuras que eu mais gosto de citar é aquela da criança em cima, no topo da escada, e o pai dizendo para ele: vem, te joga, e abre os braços. O que a criança faz? Se joga. Se joga, se joga, porque ela sabe que o pai vai lhe dar a proteção necessária. Então, esta sensação de segurança, Deus é o pai. E aí, na simbologia, através das várias infâncias, e nós estamos ainda na infância da nossa espiritualidade, nós temos muito que aprender, mas já foi até mais diferente. Nós já tivemos mais necessidade de ter esta figura como referência, né? como padrão até, né? Como porto seguro para o nosso processo de aprendizagem. Então, mesmo quando a gente é castigado lá atrás, na infância, é claro que na época a gente não tinha esses conceitos, esse conceito, né? Esta clareza de propósitos. Eu, por exemplo, agradeço todas as reprimendas que tive, e no meu caso não foi nem do meu pai, foi da minha mãe. A minha mãe cumpria esse papel. Apanhou muito, Vicente. Muito da minha mãe. E todas as vezes, olha, me serviram de muita lição. Foram sempre palmadas que me ajudaram na formação da minha personalidade, do meu caráter, da minha moral. Então, claro que no momento a gente tem dificuldade de aprender, chora, resmunga, braveja, como a gente às vezes faz com relação a Deus, naquilo que o Jorge falou há pouco. Por quê? Quando se tem uma dor, uma perda, uma decepção, qual é a primeira pergunta? Mas por que Deus? Por que comigo? Qual é a nossa referência? É a Deus. E a pergunta, por quê? Mas quando a gente entende que não é o porquê, mas é o para quê, que começa a entender a finalidade, o nosso grau de compreensão, de aceitação, de resiliência,
aumenta, né? E se fortalece. É importante, até eu gostaria que o Diógenes fizesse uma observação sobre essa questão do castigo, da reprimenda, né? E que eu também apanhei. Consegui, com muito esforço, ressignificar isso, mas muitos não conseguem. Muitos filhos vão entender que violência tem que gerar com mais violência, né? Então é por isso que faz parte da evolução, né, da humanidade, essas mudanças, né, de criação, hein, Diógenes? Só uma, de novo, atropelando o Diógenes, parece que hoje eu estou só para atropelar o Diógenes. É que sabe o que é que me deu sempre esta consciência das palmadas que eu merecia? Tu era Peralta mesmo. Era danado. Mais ou menos, digamos assim. Né? Mas é a consciência de que mesmo quando eu estava apanhando, né, porque nunca houve violência, né, nunca sofri nenhum ato de violência, né, mas dessa palmadinha salutar, porque ali estava uma grande dose de amor. Aquela pessoa que me dava a palmada para me educar era uma pessoa que me transmitia amor o tempo todo, o tempo inteiro. E isso também Deus faz com cada um de nós. Não negligenciou o afeto, né? Exatamente isso. Nunca ficou dúvida. Né? Eu estou apanhando porque, né, eu não tenho amor suficiente. Não, até pelo contrário. Sim, que bom, né? Que bom que tu teve essa compreensão. Mas é importante, né, Diógenes, tu fazer essa observação aí. Na verdade, assim, ó, nós nunca tivemos, eu ainda tenho meus pais, né? Nós não temos pais perfeitos, porque eles também têm seus traumas, né? Então, eles também apanharam muito. Então, na ignorância deles, a gente sabe que não existe ali uma perversão, um desejo maligno de fazer mal para os filhos, mas a maneira pedagógica que eles aprenderam lá na ignorância deles é batendo que vai resolver muitas vezes, né? A gente sabe que isso é perigoso porque a gente não sabe que espírito está ali. A gente não sabe se não tem um espírito muito revoltado ali, né? O Vicente, pelos méritos dele, de alguma forma, ele conseguiu absorver, conseguiu fazer ressignificar, fazer uma avaliação de custo-benefício ali, de compreender, né? E se tornou um homem de bem, um ótimo profissional. Então, mas em alguns outros casos, isso pode se transformar numa revolta, perigoso, né? Perigoso, e até mesmo para o crime, porque a gente não sabe como aquele espírito vai compreender aquela agressão. Eu também, meu pai, não era fácil assim, mas a gente vai tentando fazer um ajuste para a gente não sofrer tanto com aquilo. Mas é interessante assim a gente compreender que na medida que a gente vai evoluindo, que os modos pedagógicos vão evoluindo, a necessidade de bater, de agredir, também vai diminuindo, né? E isso que tu falou, Vicente, é muito interessante. Diluir. Por exemplo, se um pai é muito... vamos pensar assim, um pai e uma mãe são muito rígidos todos os dias, ele vai passando uma ideia para a criança que ela não é amada o suficiente. Porque todos os dias a mãe e o pai estão me agindo de forma fria, me batendo, me agredindo, me botando de castigo. Aquele pai, aquela mãe que não é amorosa, que não abraça, que não acolhe em alguns momentos, que não bota para dormir, faz uma oração, uma prece, brinca, ri, né? Mas a repreensão, a disciplina, isso é necessário. Porque a criança precisa entender que existe uma hierarquia ali, né? Mas quando faz isso, que essa mãe, que esse pai, depois ali na frente, ela possa diluir isso dizendo para a criança que ama ela, abraçar, acolher, porque daí a criança vai vendo, pensando assim, não, peraí um pouquinho, ela agiu daquele jeito comigo, ela foi ali mais rígida comigo, não porque ela não me ama, é porque eu fiz alguma coisa de errado mesmo, porque se ela não me amasse, ela não estaria aqui agora me abraçando, me beijando, me levando para tomar um sorvete, me levando na pracinha, brincando comigo. E a criança, ela é esperta, ela vai observando isso, porque ela vai botando na mesa e olhando. Agora, o que prejudica muito é a rigidez, a constância, né? Porque a gente que está trabalhando em atendimento fraterno, no próprio CVV, eu já ouvi relatos. Eu ouvi relato uma vez de uma senhora com 61 anos, e ela me disse assim, eu sou muito infeliz. Mas sou muito infeliz, porque quando eu tinha 8 anos, a minha mãe disse que eu não servia para nada. Que eu era um incompetente, e isso me marcou muito. E eu sou infeliz. Ela estava bem, com bastante dificuldade, tomando bastante medicação e tudo, com problema sério. Mas
aí num diálogo a gente tenta explicar, mas não é o que a vida faz com a gente, o que a gente faz com essas coisas da vida, né? Porque como tu disse, Diógenes, por trás daquilo ali, dessa revolta da mãe dela, existia um monte de problema, né? Existia outros desafios que ela não conseguia separar. O importante é que a gente saiba uma das, acho que uma das peças mais importantes do Espiritismo, perdoar. Porque nós devemos a vida aos nossos pais. Independente dos erros que eles cometem, isso faz parte, nós não somos perfeitos, tá? Então nós temos, e o Espiritismo cristão, que é o nosso Espiritismo, ele sempre fala do amor e do perdão. Tá? Porque levar isso, né, como algo muito pessoal, interiorizar isso, trava essa questão, essa culpa, né? É claro, a negligência também, o oposto também faz mal. A permissividade, né? Aqueles pais extremamente passivos, que ficam presenteando e mendigando o amor da criança toda hora. Porque existe dois tipos de pais, né? O que exige o amor e o que mendiga. O que exige é aquele agressivo, rígido, que diz, como tu ousas, vai lá e bate na criança, tu tem que me respeitar. Fica impondo, por quê? Porque falta amor nele, ele não se ama o suficiente, ele fez um filho para amar ele, né? Então ele fica exigindo esse amor dos filhos. E tem aquele passivo, é aquele que não se ama também, mas ele não consegue ser o rígido, o agressivo, mas ele vai lá e compra o amor da criança, permite tudo, né? Então, a gente precisa buscar o meio, o equilíbrio, né? Me faltou a palavra, agora é uma palavra difícil que a gente não usa muito. Não é o rígido e nem o permissivo, mas é aquele que consegue equilibrar isso e ter amor próprio. Os pais que têm um amor próprio, ele não vai, por exemplo, mendigar ou exigir o amor da criança. O Rossando Klinger que fala isso, né? A mãe dele disse assim para ele, o meu amor não depende do teu por mim. Não tô nem aí se tu me ama, se tu não me ama. O meu amor não depende do teu amor. Meu objetivo não é esse. Não é? Eu vou te amar sempre, não importa o que tu vai dizer para mim, né? É importante que nós estamos falando sobre os pais daqui, humanos, né? Para dizer que Deus é um pai perfeito, né? E tudo que Deus não é esses erros que nós cometemos, né? Como somos seres imperfeitos, né? E aí é que eu estava pensando a grandeza de Deus. Bem isso que eu estava pensando. Porque nós erramos e acertamos, como filhos, como pais. A gente cresce como filho quando entende esta advertência necessária. Claro que em tudo isso a diferença está naquilo que também foi colocado. Na prática é repetitiva, da rigidez, da violência, que nunca deve imperar. Violência às vezes uma manifestação, uma expressão, uma verbalização, como aconteceu nesse caso que tu relataste, Jorge, de dizer a um filho, reduzir o filho a uma incapacidade, isso é possível, isso é da área do Diógenes, né, da psicologia do próprio Jorge, causa um prejuízo muito maior do que uma palmadinha no bumbum. Porque essa palmadinha te dá a noção de que tu está sendo... nem é castigado, né? Mas tu está sendo corrigido por uma falha que tu cometeu. Agora, uma manifestação com esse grau de levar alguém a se sentir incapaz pode realmente corresponder à sequência da existência, né? E por isso Deus tem esta grandeza toda, porque Ele é esse Pai que nos permite evoluir. E é isso que eu estava dizendo, nós evoluímos como filhos e evoluímos como pais. Para quem, como eu, teve 3 filhos, né, em idades bem diferentes, eu me dou conta hoje de que eu fui pai diferente em cada instante. Eu fui pai com 20, 21 anos, 22 anos. Depois fui pai com 30 anos. E depois fui pai com 40 anos. Então, eu também passei por diversas etapas nesse processo de aprendizagem. Fui aprendendo a ser pai. Fui aprimorando. Fui aprimorando. Né? E aí a gente se torna mais compreensivo. Troca a palmadinha pela conversa. Pelo diálogo. Pelo que precisa acontecer, né? Kardec, em A Gênese, ele diz que a missão de Jesus era transmitir ao homem o pensamento de Deus.
E eu penso que a missão dos pais, a tarefa também da família nesse processo, é intermediar essa chegada de Deus para aquele ser. Certamente essa mãe não reencarnou para assim ser, e jamais isso estava no script dela reencarnatório, de transmitir uma abordagem equivocada dessa, uma limitação dessa mãe, naquele processo de dor que ela vivia, porque aquele que agride é alguém doente, é alguém que está ruim, é alguém que está cheio de coisas ainda negativas que precisam sair de alguma maneira, e acaba jogando em todo mundo que está à volta, independente de quem seja, às vezes até sem a lucidez adequada de perceber o quanto de impacto causaria de dano àquelas mentes menos ainda sãs, ainda em formação, que captam de uma forma tão mais direta esse processo, que são as crianças. É possível que alguém que esteja, ou muitos que estejam agora nos acompanhando, mas fugiram do tema. O tema não era esse. É que tudo se comporta, né, dentro da grandeza de Deus. Tudo isso é efeito da grandeza de Deus, que se manifesta nas nossas existências, de nós 4 que estamos aqui agora, também estudando, né, a doutrina espírita e partilhando esse estudo. Nós estamos num momento de estudos também. Quantas pessoas aí que estão nos acompanhando agora, que estão refletindo, concordando, não concordando, tá? Tendo também as suas opiniões a partir das suas vivências, das suas experiências, do seu processo evolutivo. Bom, o apóstolo Paulo fala, né? Faze tudo ao outro como se fosse para Deus. Então é importante nós entender esse conceito, porque vamos dar um exemplo. O exemplo sempre fala alto, né? Uma criança lá no jardim da infância chuta a outra, né, por um instinto, e ela reage soqueando, né? Agora, se a criança nos chuta, né, a gente entende que ela é uma criança, né, que ela é uma criança. Aí o pai vai dizer para aquela criança: mas por que tu foi fazer isso? Mas ele começou primeiro, ele me bateu e eu revidei, né? Então, à medida que nós vamos compreendendo, como a Márcia falou aqui, nós vamos começando a crescer em inteligência, em moralidade, nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos aproximando do Pai, e nós vamos podendo compreender melhor. Isso está afirmado em várias questões, na Gênesis, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. A nossa evolução intelecto-moral vai permitir que a gente compreenda cada vez mais, um pouquinho mais a Deus. Os espíritos puros, que nós todos um dia seremos, eles têm essa compreensão muito mais clara. Então é preciso que a gente tenha paciência, é preciso que a gente tenha paciência conosco e tenha paciência com o outro, né? Porque somos todos, realmente somos todos irmãos, estamos todos nessa caminhada, e Deus é um Pai de amor. Na questão da Gênese, para aproveitar também o gancho aqui trazido pelo Jorge, né, porque eu também fiz uma anotação, para, de novo, focalizar na questão da existência de Deus, quando os espíritos respondem outra vez a Kardec: Deus existe, não o podeis duvidar. Isso é o essencial. Deus existe. Isso é o essencial. E aí, em A Gênese, né, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, a Gênese, item 8 do capítulo 2. O problema é colocado de forma clara, ressaltando a relatividade do entendimento humano ao dizer que, Gênese, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta de nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido que se adquire pela completa purificação do espírito. Porém, não podendo penetrar em sua essência, mas tendo em premissa sua existência, podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento de seus atributos necessários, porque vendo que ele não pode absolutamente ser, deduzimos o que ele deva ser. Foi o que nós comentamos, né, hoje, né? Exatamente. Falamos sobre os atributos de Deus, e a gente sabe que Deus é compreendido de diversas formas, por diversas religiões, né? Mas Deus é um só, né?
Isso o Espiritismo nos mostra com essa clareza da fé raciocinada, né? Desse entendimento que Deus é esse Pai de amor. E nós estamos aqui para realmente evoluir, né? Para chegar a esse amor incondicional de Jesus, que quando ele disse, eu fico nos colocando no lugar do Cristo na cruz, ali sofrendo tudo aquilo, e o que ele disse? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É verdade. Então, essa é uma declaração de amor incondicional que um dia nós vamos chegar. E aquilo que tu também disseste hoje aqui no programa, né? Algumas vezes me perguntam, mas prova a existência de Deus. Me prova a existência de Deus. Não é? E aí a resposta é, mas me prova a não existência de Deus. Às vezes pode ser, é difícil. Explicar a existência de Deus. Mas pode ser difícil. Agora, é impossível explicar a não existência de Deus. Eu vi um rapaz dialogando com um ateu, e o ateu disse assim, ele fez essa pergunta, me prova a existência de Deus, então? E ele disse assim, tá, eu vou te provar a existência de Deus. Tá? É claro que não vai de uma maneira filosófica, né? Mas ele disse assim, imagina um prédio aí pintado de verde. Um prédio, uns 10, uns 15 andares, pintado de verde. Daí o cara imaginou? Imaginei. Tá, agora pensa aí comigo. É preciso eu te apresentar o engenheiro, você apertar a mão, abraçar, trocar um diálogo com o engenheiro, perceber o engenheiro com os teus 5 sentidos para saber que ele existe? Ou o prédio já prova a existência do engenheiro? Não faz sentido. O prédio não surge do nada. Se tu disser que o prédio surgiu por geração espontânea, tu tá indo contra a ciência, porque a ciência não concorda com isso. O nada não produz alguma coisa, né? Coisa nenhuma. Então ele disse assim, tá, agora o prédio pintado é verde. A cor do prédio não prova a existência de um pintor? Ou o nada foi lá e pintou esse prédio de verde? Não, faz sentido. Pois é. Agora pensa comigo, imagina um beija-flor. Um beija-flor ele muda de cor conforme a incidência da luz. O beija-flor ele voa de ré. O beija-flor ele bate não sei quantos bilhões de vezes por segundo aquelas asas. O beija-flor ele plana no ar igual o disco voador. E agora tu vai me dizer que o nada criou o beija-flor? Será que é preciso tu conhecer o criador do beija-flor, a inteligência por trás do beija-flor, para te conceber que esse beija-flor ele surgiu de uma inteligência suprema que está muito além do nosso alcance? Para mim, isso é a prova da existência de Deus. Porque se tu pensar ao contrário, se tu disser que o beija-flor saiu do nada, tu está indo contra a ciência. Porque a ciência nunca vai admitir que o nada constrói alguma coisa. Então, o inverso disso é a prova de Deus. Me fez acreditar. Santo Agostinho diz que com o trabalho espírita, a partir de Kardec, se pôde compreender um pouco de Deus atuando em tudo a partir do fluido cósmico universal, né? E que, em maior concentração, esse Deus está dentro de cada um de nós. Muito mais do que qualquer outro canto do universo, que em maior concentração podemos encontrar ele dentro de nós. Então, quando a gente pensa que Deus está fora, me vendo agora, vendo o que eu estou fazendo, eu estou totalmente equivocado. Deus está vendo a partir de mim, dentro de mim, pelos meus olhos e atuando no processo da minha caminhada, com o total respeito de me deixar decidir a minha caminhada evolutiva pelo livre-arbítrio, mas atuando nesse cenário interno, fazendo com que as coisas tem um significado diferente quando eu dou brecha para acessá-lo. Ou seja, quando eu me esvazio de mim, eu consigo deixar Deus se expressar melhor, mas ele já está aqui, em cada um de nós. Mas aí tu ferrou tudo, Márcia. Porque quando as pessoas imaginam Deus fora da gente, eles têm com quem negociar. Vá que, então, vá que eu convença. Eu não sou do Agostinho. Mas no momento que tu diz que Deus está em nós, e realmente, nós vamos ter que negociar com nós mesmos. E a coisa complica. E é importantíssimo que nós tenhamos a compreensão que nós somos co-criadores de Deus, né? Que Deus conta com cada um de nós para aliviar as dores dos nossos irmãos. Onde é que está isso? Questão 132. Para quem quiser dar uma conferida. Que maldade, né? Que a gente responda. Questão 132, a espiritualidade responde a Kardec exatamente isso, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos dão uma resposta que, para mim, ali tem a síntese de tudo que nós precisamos. E a resposta é grande. E na última parte, exatamente essa. Deus nos quer como co-criadores do processo, tá? Que ele mesmo
construa. Eu fiquei todo o tempo aqui, agora, enquanto o Jorge estava fazendo essa última explanação, buscando nas minhas anotações aqui, que eu fiz várias, uma manifestação de Voltaire. Aí não localizei agora, e não queria deixá-la menor do que a grandeza da sua definição para explicar a existência de Deus. Comparasse ao prédio, ao pintor, e ele compara o mundo a um grande relógio, a um enorme relógio, e tem que ter um grande relojoeiro. E o relojoeiro é Deus. A inteligência, né? Inteligência. Mais alguma coisa, senhores? Olha, passamos hoje do nosso tempo, hein? Então tá. E tem muito mais ainda, né? Para compreender a grandeza desse ser que nos deu o dom da vida e nos criou para a felicidade. Também está na questão 132. Esse é o objetivo da encarnação. Que possamos chegar à felicidade plena. Que esse programa possa estimular a todos nós a amar cada vez mais, para chegar um dia a amar como Jesus nos amou. É verdade, porque Jesus, claro, como ninguém, né, dos seres que passaram por esse plano, tinha compreensão de que Deus está em cada um de nós. Amar o irmão, amar o próximo, nem sempre o que está mais próximo, nem sempre o próximo com quem simpatizamos, até muitas vezes divergimos, é amar em essência a Deus. Despertar Espírita vai ficando por aqui. Sei que com muitas perguntas dos nossos telespectadores, como nós próprios sairemos daqui com as nossas perguntas, mas também com as respostas que eu acho que nos ajudaram, né? E espero que tenham ajudado também a quem está nos acompanhando. Voltamos na próxima edição com a consciência de que a vida continua nesta e em outras dimensões. Por isso temos ainda muito aprendizado pela frente. Até o nosso próximo encontro. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, possui uma estrutura dinâmica, com um conselho deliberativo, o presidente e 4 vice-presidências, sendo a primeira destinada ao Espiritismo, a segunda, destinada ao Lar de Joaquina, Ensino e Assistência Social, a terceira, destinada à Administração e Finanças e a quarta, destinada ao Patrimônio e Segurança, todas trabalhando harmonicamente de forma integrada, cada uma com diversos departamentos afins, onde se destaca o Departamento de Geração de Rendas, formado pelos setores de arrecadação, tais como brechó, livraria, risoto, artesanato, alimentos, sócios efetivos e cooperadores, entre outros, todos destinados à sustentabilidade da instituição. Hoje, nossas despesas básicas são com o Lar de Joaquina e Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, que oferece 3 refeições diárias a mais de 120 crianças, além da folha de pagamento de seus funcionários. Graças à colaboração de muitos anônimos, as nossas atividades são viáveis. Espiritismo. Reuniões públicas espíritas. A temática abordada versa sobre as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Atendimento fraterno. O serviço de atendimento fraterno através do diálogo recebe fraternalmente a pessoa, proporcionando-lhe a oportunidade de expor livremente em caráter privativo suas dificuldades. Grupos de estudos. Para participar dos grupos de estudos deve-se observar alguns requisitos. Ter interesse em estudos e pesquisas espíritas, frequentar regularmente por, no mínimo, 6 meses as reuniões públicas da SEEC ou outra instituição espírita, participar de entrevista com membros do Departamento de Cultura Espírita da SEEC. Ter participado de curso de básico ou de introdução ao espiritismo na SEEC ou em outra sociedade espírita. Hoje o Lar de Joaquina possui uma estrutura dinâmica, com 2 coordenadorias, uma de ensino, representada pela Escola de Ensino Fundamental Lar de Joaquina, responsável pela educação formal, e outra de assistência social, denominado Centro de Assistência Social Lar de Joaquina, responsável pelas várias oficinas e de atividades educativas. As diversas atividades se desenvolvem através de projetos e subprojetos que atendem aos regimes apoio socioeducativo, onde se destacam a valorização da vida, com palestras formativas com o objetivo de auxiliar de certa forma no resgate da cidadania. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita aos alunos e familiares,
com a colaboração de um grande número de profissionais voluntários que se acham envolvidos na orientação e realização das tarefas nas diversas áreas de atuação, além de estagiários e funcionários da entidade. SEAC Lar de Joaquina, 97 anos. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.